Então, se a empresa ela está naquele momento que ela fala assim: olha, meu direcionamento estratégico, em 26 eu quero ter minha acreditação, eu preciso logo. Não dá para você treinar os seus colaboradores para aprender o que é 17 para chegar em 2026 ter acreditação. Se quem está ouvindo a gente fala assim: ah, não, eu tenho minha empresa, eu quero em 2026 estar acreditado. Ele não dá para treinar alguém, então ele vai ter que trazer um conhecimento de alguém para ficar ali, para capitanear esse processo interno, tem que ter um sistema que já está robusto para trazer as informações de uma forma continuada para ele, para que em 2026 ele tenha acreditação. Essa decisão é da organização. Bem-vindos ao podcast Além do Leans, o espaço onde a gente conversa sobre as inovações e tudo que é novidade no mundo laboratorial, o espaço onde junta a tecnologia e todas as informações relacionadas ao laboratório. Eu sou Felipe Domingos, diretor de tecnologia e cofundador da Actis, e hoje estou aqui com o meu parceiro Ramon, CEO, cofundador da Actis também, e a gente vai falar sobre a ISO 17025, um tema central para quem busca excelência e credibilidade laboratorial. Legal, Felipe. Obrigado pelo convite. Muito bacana participar aqui com vocês desse bate-papo. Hoje a gente trouxe aí uma referência, né, no estado para falar sobre o assunto. Talvez um dos maiores nomes, né, com maior expertise, Geraldo da Quelab. Seja bem-vindo, Geraldo. Poxa, boa noite a todos aqui, boa noite, Felipe, boa noite, Ramon. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar nesse momento aqui, nesse bate-papo relacionado a sistema de gestão, a qualidade, a ISO 17025, que tenho certeza que a Actis ali é referência nesse sistema, nesse gerenciamento, e tem nos ajudado bastante. Eu, principalmente, que a Quelab surgiu aí de uma necessidade, então eu já atuo já há 20 anos no mercado de consultoria, no mercado de apoio laboratorial, mas há 6 anos a Quelab nasceu. Eu sou um dos cofundadores, né, Geraldo, juntamente com Carla, que fundamos a Quelab para atender essa necessidade que as empresas de consultoria e laboratórios que buscavam a 17025 tinham essa necessidade. Então, não tenho dúvida assim, que esse bate-papo aqui vai trazer alguma informação importante para o nosso telespectador, para os ouvintes, para as pessoas que gostam da 17025. Bacana, Legal. bacana. Não, eu ia pedir para o Geraldo aprofundar um pouco da sua trajetória e como que você teve, assim, o trigger, né? Como que você pensou em criar o Quelab, né? Perfeito. De onde surgiu, né? De onde nasceu a Quelab. Isso. A gente percebeu essa oportunidade, vamos dizer assim, essa oportunidade de negócio, porque eu atuava já, né? Então, eu já atuei desde, por exemplo, em 2004, eu comecei em um laboratório aqui no estado. Esse laboratório não possuía a 1725, então a gente começou uma caminhada estudando e desenvolvendo uma expertise para que eu pudesse ajudar esse desenvolvimento. Em algumas outras empresas que eu passei exatamente com essa finalidade, de apoiar as empresas a desenvolverem o seu laboratório, a dar um suporte, uma estrutura para fazer a acreditação, né, para que eles obtivessem a acreditação. E nesse caminhar, né, nessas empresas por onde eu passei, eu percebi que existia uma deficiência. Que deficiência? As empresas, normalmente, demoram tempo para poder capacitar um colaborador interno, para que ele entenda os requisitos da norma, e para que aí, então, ele consiga pleitear isso organicamente. Então, vou falar assim, internamente, esse tempo ele é um pouco mais moroso. E aí, diante disso, né, a outra cofundadora, que é Carla também, era de laboratório, a gente percebeu isso, e a gente percebeu que, realmente, se a gente oferecesse um serviço que agregasse tempo, né, para que as pessoas não precisassem treinar alguém de uma forma, esperar ele ter uma maturidade para obter essa certificação, a gente iria ajudar as empresas a acelerarem esse processo. Então, foi ali o gatilho, né? O gatilho foi, a gente percebeu que até a gente conseguir essa maturidade levou um tempo para que sim a gente conseguisse conduzir um processo sozinho e organicamente. Então, esse tempo é o que é o diferencial que a Quelab ela oferece para o cliente. Então, esse é o diferencial competitivo. Se ela quiser treinar um colaborador e fazer sozinha, ela consegue? Consegue. Eu não tenho dúvida que qualquer empresa consegue fazer isso sozinha, mas só que geralmente esse tempo que ela iria precisar de 1 ano e meio, 2 anos para ela conseguir fazer isso, com o apoio de uma empresa, que é, por exemplo, com a Quelab, com uma outra estrutura, por exemplo, com uma Actis ali, uma digitalização, ela antecipa esse prazo, que geralmente giraria em torno de 2 anos, para em média de 1 ano, 1 ano e meio, para que ela tenha uma acreditação. E esse tempo é o que realmente é o custo do serviço, que o serviço é o diferencial que ele traz para o mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está falando muito da ISO 17025, né? Mas antes, e eu sei que muitas pessoas conhecem um pouco da ISO, mas
Conta pra gente o que é a ISO 17025, né? Por que que os laboratórios devem se acreditar nela? Qual é a vantagem de ser certificado, de ter uma certificação ISO 17025? Perfeito. A acreditação, né, a ISO 17025, ela é uma norma de referência para calibrações e ensaios. Então, todas as empresas que precisam de organizar o seu sistema de gestão para que ela transmita confiabilidade e rastreabilidade no seu processo, indiferentemente se ela quiser ou não ter a acreditação, se ela tiver o seu sistema adequado à ISO 17025, ela vai ter um diferencial competitivo. Por quê? Porque ela vai trazer consigo, né, junto com essa implementação, ela traz a confiabilidade, ela traz a rastreabilidade, e hoje em dia, né, o mercado ele preza por isso, ele preza por quê? Preza por eficiência e preza por eficácia. E aí o sistema ISO 17025, ele traz essa robustez, eficiência e eficácia. Por Sim. quê? Porque ele traz junto com a eficiência que você espera de estar com as coisas no lugar, cada equipamento com a sua identificação, a sua rastreabilidade, ele vai ter a eficácia de um resultado confiável, né? Um resultado reprodutível, um resultado que ele acredite e que ele transmita essa confiança. Então, a necessidade de ter a 1725 é inquestionável nos dias de hoje para qualquer empresa, qualquer laboratório que pretenda fazer ensaio ou calibração, mesmo que ele não queira ter a sua acreditação junto a algo competente. Ele implementar esse sistema ele é fundamental para que ele consiga atingir os resultados, que é o que a gente chama de qualidade, né? Para que ele tenha qualidade no seu processo, ele necessita de ter uma estrutura que lhe dê apoio, que dê suporte. E essa estrutura, ela já está itemizada, né? Ela está bem Mapeada, né? detalhada na ISO. Então, a ISO é o norte. Sinceramente, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela ISO 17025. E, Geraldo, hoje, se um laboratório quiser pleitear ou ser certificado, quanto custa? Qual que é o valor para um laboratório conseguir a ISO 17025? Muito importante o custo, né? Porque a gente precisa de saber, assim, quanto vai custar a minha acreditação para que eu consiga deduzir isso aí no horizonte, para que a gente imagine, vamos dizer assim, reportar isso no custo final do meu produto, porque Sem querendo ou não, isso dúvidas. é um custo para o produto, mas uma qualidade que você vai ter um retorno. Esse custo dá para ser dimensionado, então existe uma norma, né, orientativa da CEGEC que estabelece os valores para cada tipo de acreditação, por Uhum. escopo, e essa é um NIT, né, que é um NIT DICLA 140, ele estabelece direitinho os custos para isso. Até em uma outra oportunidade a gente teve como fazer uma planilha para dimensionar isso. Então, é possível o laboratório, antes de ter a sua acreditação, ele estimar todos os custos que são tabelados, né? Então, a CEGEC, que é a Coordenadoria Geral de Acreditação, ela estabelece e anualmente ela atualiza esses valores, e esses valores são fixos, de acordo com o interesse do laboratório ou da organização que pretende pleitear a acreditação. Quanto que seria, em média, assim, vamos dizer assim, em um escopo mínimo, um escopo de um grupo de ensaio que a gente chama, por exemplo, uma amostragem ou um ensaio químico, então a gente está falando de um grupo de ensaio, ele deve estar girando aí em torno de R$ 30.000. Então, Entendi. eu não consigo assim, te dizer exato. A gente tem uma ferramenta que dá para a Sim. pessoa, cada um que está nos assistindo que quiser, É pode isso, acessar lá, isso né? que eu queria aproveitar, né? A gente, junto com a Quelab, pessoal, nós criamos um material muito legal, é um checklist de custos que vocês conseguem fazer download, né, lá do nosso material, no nosso site. E essa planilha ela é gratuita, ela vai te ajudar a calcular efetivamente quanto que você vai gastar para conseguir a acreditação na ISO 17025. Isso é muito importante, muito legal de você faz download lá e coloca as suas informações, vocês vão conseguir fazer um download, calcular, estimar muito bem qual que é o Uhum. custo disso tudo. Eu ia até puxar a importância da ISO, né? Eu acho que, além do que o Geraldo comentou, né? Para os laboratórios prestadores de serviço é até um diferencial competitivo no mercado. Eu posso dar um exemplo. Hoje mesmo, nós recebemos um laboratório, né? Ele está buscando acreditação, se apoia num sistema para facilitar a acreditação, porque um cliente dele, né? Um cliente ele está participando de uma concorrência onde ele é obrigado a ter a acreditação ISO 17025. A gente tem percebido isso cada vez mais. Assim, nós temos falado com alguns clientes. Recente, a gente recebeu uma outra oportunidade que ele falou, cara, eu preciso colocar o sistema de vocês junto desse processo para eu poder ser competitivo, para eu poder ficar competitivo. Porque eu sei que
indo com vocês, pelo menos o subsídio mínimo para atender a ISO eu vou ter. Só vai depender, obviamente, dos cadastros e todo esse trabalho que envolve. Mas ele falou, cara, eu preciso colocar um sistema junto dessa proposta, né? E isso tem sido... Hoje, Geraldo, o que você vê de maior dificuldade no processo da acreditação? Você olha para um laboratório e fala, cara, isso daqui é meu top 5. Se você só conseguir listar 5, beleza. Mas, sei lá, vamos pensar num top 3 maiores dificuldades. Isso, não, perfeito. Antes, só me dá licença só de Claro, até, claro. até trazer um gancho com relação ao que o Ramon colocou, que é muito importante. Existe um documento, né, até da CGEC, que é o DOC CGEC 001, que fala de todo o processo da acreditação. E lá ele começa exatamente falando os benefícios da acreditação. Entre eles, por exemplo, você vai ser conhecido mundialmente, porque nos acordos que existem ali, com mais de 100 países ali que fazem parte do acordo, que têm o acesso também, essa norma ela é aceita nesses países dos acordos, né, do ILAC e outros acordos que existem com a CGEC, e aí você consegue ser acessado através via portal da CGEC, então toda organização que conseguir essa acreditação vai ser acessado por lá, e aí o que ele traz mais de vantagem, como você colocou? É um cartão que te permite entrar em algumas portas que você não... Obviamente, por exemplo, lá no INEA, no Rio de Janeiro, para qualquer empresa de consultoria que quer apresentar algum estudo ambiental, ele precisa de ser acreditado. Então, lá na CETESB, em São Paulo, mesma coisa. Aqui no IEMA já existem algumas normativas trazendo algumas obrigações que exigem a acreditação para que os laboratórios e as empresas de consultorias apresentem resultados. Então, são algumas legislações que já estão movimentando por exemplo, a questão de ensaios de saúde, que é o REBRAS, que também já é obrigatório ter acreditação, e diversas outras. Então, a legislação já tem trazendo essa obrigatoriedade. Então, não é inquestionável que num futuro bem próximo, quem não tiver isso realmente vai ficar de fora de muitas concorrências. Se já não estão, por algumas Já é portas uma fechadas, realidade, né? eu vejo como já uma realidade. Isso, então é um ponto nesse sentido. Aí, com os gargalos que a empresa consegue, aí já traz exatamente nisso. O que nos limita, por exemplo, a alcançar, né? Primeiro ponto é o desconhecimento, né? Então, na maioria das vezes tem um certo tabu, uma parede, né? Um bloqueio com relação ao, poxa, eu tenho interesse de fazer, mas quanto iria me custar? E aí não sei se meu cliente iria pagar por isso. E aí, então, o primeiro ponto seria essa fase do não sei quanto vai custar a acreditação, não sei se eu iria ter, vamos falar assim, que o mercado é muito competitivo, os serviços estão cada dia tendo com a concorrência os preços menores, então esse custo é imperativo. E ele saber ou não quanto vai custar já é um primeiro gatilho. Então, é uma primeira barreira que ele tem que saber. Ele tem que ter segurança, quanto ele vai pagar e como que vão acontecer essas intervenções, como que isso vai custar. Saindo dessa primeira insegurança, que ele saber quanto vai custar, ele precisa de ter segurança se o time dele, né, ele vai ter equipe ali para manter, para poder seguir essas regras, vamos falar assim, internamente, os seus equipamentos são adequados para aquele estudo, aquilo que ele pleiteia, vamos falar assim, o que ele está pleiteando atender, se os recursos, vamos falar assim, de pessoas e equipamentos atendem. E saindo dessas duas barreiras, vencidas essas duas barreiras que organicamente é o que toda empresa normalmente ela tem, né, que ela tem uma contabilidade para ela saber os custos dela, o custo do ensaio, o custo do serviço, o custo da calibração, tem os seus equipamentos, que é de acordo com o que ele já vende, ele precisaria depois de um terceiro limitante, é como ele fazer a eficiência. E a eficiência você tem de aumentar a produção, porque você tem que fazer escala. Laboratório precisa de escala. Laboratório que produz pouco, o serviço fica caro, perde competitividade e não vende. E para que você consiga escala, aí entra a ferramenta, como a gente fala, o Lean, né? O gerenciamento de sistema, ele traz essa possibilidade de escala. Por quê? Porque ele agiliza alguns processos que são morosos quando você faz ele mecanicamente, manualmente você acaba atrasando. Então, você trazendo essa eficiência, entra na terceira barreira, que aí é da eficácia. A eficácia ela já está mais associada com a qualidade, né? A garantia da validade do ensaio. E essa garantia é um dos requisitos que a norma nos traz, de algumas cobranças, por exemplo, na participação de ensaio de proficiência, controle de qualidade, controles positivos, negativos, e assim, trazendo esses 4 pilares, então, esses seriam assim, os 4 principais desafios. Top 4. Aí o quinto, vamos pensar assim, então, saindo na última, mas não menos importante, você tem essa questão das parcerias. Então,
Por quê? Porque nenhuma empresa ela consegue, independente do nível que ela tiver, ela vai conseguir sobreviver ali sozinha. Ela precisa das parcerias, ela precisa, mesmo que ela seja um laboratório de ensaio, ela precisa de ter parceiros de calibração, ela precisa de ter parceiros que fornecem material de referência, ela precisa de ter parceiros que ajudam ela a completar os ensaios que ela não faz, ela precisa de ter parceiros para a parte de tecnologia, porque não dá para você desenvolver um sistema orgânico. Eu vou fazer uma planilha em casa sozinho, eu vou fazer. Não, não dá, ele não consegue. Então, essa parceria é esse pilar ali que vai fazer o motor rodar, que é o que a gente chama, né? Esse é um motor a mais que faz realmente você ganhar, Sim. fazer toda a orgânica acontecer. Esse desafio da eficiência, né, os custos e time, eu acho que esses são desafios já inerentes à própria, até à operação. Obviamente, você ser certificado, Sim. você buscar a certificação, você já conhecer os custos, você ter uma equipe engajada nesse processo, que é um processo, querendo ou não, ele é desafiador, ele vai trazer uma série, vai impor uma série de condições ao time, condições essas que podem ser superadas, né, eu gosto de falar, com auxílio de ferramental que te proporciona isso. E essa ferramenta vai auxiliar também na máxima eficiência, né? Então, eu penso que fazer tudo isso manualmente, e a gente tem encontrado diversos laboratórios O próprio case da Safra Lab, do episódio que a gente gravou recentemente com a Safra Lab, as meninas trouxeram Exato. uma experiência bem bacana quanto a isso. O trabalho que elas tiveram para fazer toda a acreditação antes do sistema. Né? A conta, né? Eu lembro dessa conta. Ela falou, cara, a gente gastou 1 ano para fazer 2 ou 3 escopos. E aí, com os próximos escopos, a gente conseguiu, entre 4 e 6 meses, a gente já conseguiu fazer outros, aumentar o nosso escopo. Então, você imagina que foi mais de 1 ano manual e depois, usando o sistema, em 4 meses ela conseguiu aumentar o escopo. Então, isso mostra o quanto a ferramenta tem um papel fundamental nessas atividades todas, né? Você visualiza isso também, Geraldo? Você acha que existe uma diferença de acreditação de um laboratório que opera analogicamente, papel e Excel, para um laboratório que já tá digitalizado? Não, isso é nítido, assim, é visível, e eu não tenho dúvida, assim, que é um motor, como a gente falou, né? Acho que eu trago essa palavra de motor pela questão de impulsionar. Ele impulsiona na eficiência de produção, né? De acelerar, né? Porque nessa questão de produzir mais com menos tempo, aí traz muito essa questão da eficiência. Ele traz também segurança nessa parte, por exemplo, uma planilha que você, uma vez feita lá no sistema, que você ensinou o operador a entrar com os dados e gerar um relatório, o laudo fica num padrão, você tem uma capacidade de escalonar isso mais rápido com uma mesma pessoa fazer mais coisas ao mesmo tempo. E por outro lado, ainda traz aquela segurança da primeira barreira que a gente falou, as pessoas. Hoje em dia, com essa geração, são poucas pessoas que estão aí há mais de 5, 6 anos nas empresas, tem uma rotatividade grande. Principalmente em nível operacional técnico de laboratório, ele acaba buscando coisas melhores, buscando outras oportunidades, então existe um giro, né? Um turnover alto ali, e isso traz uma segurança para os donos de laboratório, traz mais segurança para ele. Poxa, até eu trazer uma nova pessoa, aprender tudo de novo e fazer. Então, se você tem um sistema que já traz essas informações já seguras ali, que vai ter uma repetitividade, não vai ter uma mudança, não tem um impacto na qualidade. Então, é um motor que impulsiona a eficiência, traz a segurança da pessoa não ter essa necessidade depois de ficar fazendo. Já aconteceu diversas vezes de laboratório, de pessoas, né, que a gente vai treinar, e aí você vai treinar ele já numa ferramenta. Então, você não tem mais aquele risco de validar a ferramenta. A ferramenta já foi validada, então ela já tem a sua segurança, então os resultados já são confiáveis. Você tem que treinar ele e utilizar a ferramenta. Agora, quando você não tem essa ferramenta, é mais difícil, porque muitas vezes o colaborador pode ir e levar embora todo o modus operandi de fazer. Né? Vai embora para o colaborador. Exatamente, e aí você acaba perdendo esse tempo, porque aí você vai ter que construir de novo algo que já está construído. O Felipe levantou uma questão agora há pouco, que falava sobre os desafios da implantação, né? Da implementação, os desafios da acreditação, né? De você conseguir se acreditar. O Geraldo falou, primeiro ponto é a dúvida que o laboratório tem, o dono do laboratório, o diretor do laboratório, quanto vai custar. Isso aí.
E aí eu acho que um consultor especializado como o Quelab, como o Geraldo, né, como a Quelab, como empresa, ele traz essa noção, falou, olha, vai custar tanto, traz essa segurança. Exato. Quando a gente está conversando com os laboratórios sobre a digitalização dos processos, que é a adoção do sistema Lean, existe essa dúvida também. E a gente tem feito um trabalho bem interessante recentemente, que é tangibilizar o retorno. Você vai adquirir um sistema, tudo isso vai acontecer. Vai aumentar a sua assertividade, o turnover vai diminuir, você vai ter processos mais otimizados, legal. Mas no final do dia, o quanto que vai melhorar a eficiência, né? A gente está buscando tangibilizar esse retorno. Alguns números iniciais que a gente pode abrir aqui dão conta, Felipe, de 50% de redução de retrabalho e um aumento de produtividade de 70%. Isso. Então, é muita coisa. É muita coisa. É uma variável importante, né? Quando você dimensiona o custo, como a gente colocou, até um dos trabalhos iniciais, como a Quelab conhece, né? Chega num novo cliente, a primeira coisa que geralmente a gente faz é um diagnóstico da situação, né? O que é esse diagnóstico? É conhecer o que ele tem de expectativa, o que ele tem de procedimento, onde ele quer chegar e como que ele tem de produção, porque aí, geralmente, nesse próprio diagnóstico, uma das possibilidades que a gente percebe é da necessidade ele ter um sistema para dar uma robustez para ele e trazer vamos falar assim, essa escala para ele. E aí, você imagina, ter um número desse de 70% de redução, com certeza, isso traz uma segurança para ele maior, porque ele vai visualizar todo o custo e percebe, poxa, isso aqui realmente eu consigo. Isso tem sido natural da busca pelo próprio empreendedor, ele tem realmente, principalmente nessa era que a gente está da informatização, eles têm buscado, não, mas não tem uma alternativa já digitalizada, não tem um sistema, ou não tem algo que já é mais rápido, mais prático, então realmente existe ali quando ele conhece e vê tudo aquilo que a norma exige, ele começa a ficar um pouco certo preocupado, Congela, né? você tem uma certa preocupação com relação a isso. O uso da norma, né, ele traz a gente num ponto que é algo que eu sempre tenho motivado, né, os nossos clientes, os nossos parceiros a falar, cara, a norma ela vai te dar a base, uma base segura, é um checklist, é um passo a passo, né, item a item do que e como alcançar eu falo, a excelência operacional. Pode parecer num primeiro momento muito burocrático, mas isso tem a ver com a excelência da operação, né? Então, vou dar o exemplo que a gente falou agora da Safralab, a gente tem outros clientes que a gente pode citar, mas a gente viu um salto assim, significativo de confiabilidade dos dados, no tempo de resposta, e isso tudo deixa a gente muito muito feliz, é muito gratificante para a gente saber o quanto que uma ferramenta pode apoiar na operação de um laboratório, na operação da empresa. E aproveito para falar um pouco, a gente está com um spoiler, né? Vou até aproveitar para falar, em setembro a gente já vai lançar a nossa versão 8, que ela vai trazer ainda muito mais automações, muito mais agilidade, muito mais informações em tempo real para o cliente. Vai dar um foco assim, específico nos requisitos da ISO 17025. Hoje a gente atende 100%, mas a gente vai ter isso facilitado com a V8. É um spoiler que eu queria aproveitar um momento para falar sobre isso. Bom demais. Não posso perder. Bom demais. Legal. Vai lá, Geraldo. Então, é interessante até com relação ao case, né, o Safralab, eu tenho um carinho muito grande pelo Safralab, que é um laboratório que realmente, assim, a gente não trabalhava com eles desde o início, a gente apoiou, a Quelab tem parceria também com o Safralab, ajudou no desenvolvimento, né, da estruturação de uma certa etapa para frente, que eles já estavam já em algum processo, então a gente teve essa oportunidade de fortalecer o sistema e realmente, assim, a gente conheceu desde o início, né, a implementação, a gente pôde perceber porque o Safralab é um laboratório que tem uma equipe competente, tem uma equipe enxuta, um laboratório que ainda tem uma quantidade reduzida ainda, o volume ainda era pequeno quando a gente chegou, mas você percebeu que depois dessa parceria com a Actis e a parceria, vamos falar assim, eles conquistaram a sua acreditação, aquilo ali deu uma impulsionada no laboratório, é um laboratório que
sempre se preocupou e demonstrava sempre essa preocupação com a qualidade, né, com a confiabilidade dos dados, mas certamente eles precisavam de um motor para impulsionar aquela eficiência. Então, Sim. realmente a quantidade deles isso foi notório, né, foi notório. Eu tenho Que legal. acompanhado esse reflexo lá, assim, que da atuação, né, da vivência deles antes e depois. Então, esse é um case para mim que é um case que eu também fico feliz em poder colher bastante frutos dele lá, tanto da operação, que a gente percebe assim a dedicação, o empenho das pessoas e o quanto eles percebem que as ferramentas, né, que o processo tem trazido realmente um novo vigor para o laboratório. Isso Sim. é um case de diferencial mesmo que eu testemunho aqui essa colheita dos dados que vocês Legal. têm passado aqui. E, Geraldo, deixa eu fazer uma pergunta, né? Quais são os pontos críticos da norma que os laboratórios mais sofrem durante a auditoria? Assim, que chega o auditor e fala, cara, não consegui cumprir com isso. Quais são esses pontos da ISO que você poderia elencar? Isso, então, a norma, né, então a norma ela é bem completa e conectada, então realmente ela é difícil da gente desmembrar, vamos dizer assim, pontos para dizer assim que ela está isolada, porque ela é uma norma bem, vamos dizer assim, ela é integrada, então é uma Sim. norma bem integrada, então indiferente assim, vamos dizer assim, quando eu estou falando lá no item 8.9, por exemplo, lá de análise crítica da gerência, eu estou falando da norma inteira, mas é interessante como você fala nisso, porque a gente tem dois pontos que são dois pontos cruciais que tem carregado nas auditorias e que tem, assim, repercutido em um número maior de não conformidades. O que quer dizer isso, né? Porque a norma, como você colocou bem, então a norma ela tem requisitos a serem atendidos. Então o laboratório ele é um organismo de avaliação da conformidade. Então, na verdade, ele tem que se autoavaliar se ele está conforme a norma. Então a norma ela não diz como fazer, ela diz o que tem que ser feito. Então cada item que está ali, ele precisa ser feito de alguma forma. E o laboratório ele tem essa autonomia para dizer como ele vai fazer. E aí, geralmente, onde ele mais peca, né, onde ele tem mais dificuldade de construir essa arquitetura de atendimento aos requisitos, são dois itens importantes, que a gente fala na parte de gestão de pessoas, que é o item 6.2, ele fala da parte de treinamento de pessoas, da parte de monitoramento de competências, habilidades, habilitação daquela pessoa, vamos falar assim, como você faz a supervisão, como que você faz a autorização, ponto crítico. Outro ponto extremamente crítico, e esse impacta também, porque o título da norma é exatamente requisitos de competência. Então, essa competência, ela é muito cobrada. Uhum. E aí, realmente, o laboratório tem que garantir que as pessoas que fazem cada uma das suas atividades, indiferente qual etapa da atividade de laboratório, ele tem que fazer com competência. E aí, a outra parte que ela é muito cobrada, que os laboratórios têm muita dificuldade de atender, é a parte da gestão de equipamentos, que é o item 6.4 da norma. Ah, poderia então dizer que esses dois itens são os mais relevantes, 6.2 e 6.4? São os mais pontuados, assim, porque é mais difícil do laboratório estabelecer organicamente como ele vai atender aquilo e ela está diretamente relacionada com os resultados. Então, a garantia da validade dos resultados vai depender dos equipamentos e vai depender da competência. Os resultados vão depender dos equipamentos e vão depender da competência. Então, poderiam ser esses dois. Não que diretamente, mas ficou claro, né? Assim, que não tem como dizer claro, Não mas dá para isenta, não dá para tirar um da norma é, e falar, ei, não, porque não, ela se sim, complementa, né? sim. A gente entende, dado a estrutura que ela foi desenhada, é uma norma bem legal. Ela parece complexa, pessoal, e vale a pena, Uhum. vale o esforço. Eu gosto de falar, vale o esforço de tentar entender ela, porque ela amarrou tudo muito bem, assim, tem muito diagrama, muita coisa legal na internet que ajuda isso, que ajuda você a entender como ela funciona, né? A gente até preparou, vou até mandar um recado pro pessoal de casa. A gente preparou um checklist, Geraldo, muito interessante para quem vai se preparar para uma auditoria. Então vai estar na descrição desse vídeo, vai estar na descrição desse episódio. Nosso time preparou um checklist, você pode ir lá baixar gratuito para você se preparar, ter todos os dados prontinhos, preparados para quando tiver uma auditoria, você já está preparado. Excelente, esse é um primeiro passo, né? Porque eu acho que as pessoas já saber o que vai ser cobrado É, e ter um guia que nos ajuda É, bastante. A gente, por exemplo, que está no dia a dia do laboratório, você poder ter a oportunidade de ir lá, eu tenho ou não tenho, eu tenho ou não tenho, refletir antes da auditoria acontecer, é porque não quer dizer que você vai preparar para a auditoria, não quer dizer que você vai fazer isso, mas quer dizer que você tem que
tomar alguma ação com relação a esse item que você não estiver atendendo no checklist, né? Então, eu acho que Sim. isso é fundamental. Geraldo, olhando para o processo de digitalização dos laboratórios, eu vou fazer duas perguntas que você não precisa saber, não precisa ser exato. Se você tivesse que olhar para a sua carteira de parceiros e clientes que você apoia, quantos desses clientes hoje têm processos digitalizados, ok? E o segundo, como que você vê o papel dos consultores nessa atuação de incentivar a digitalização dos laboratórios? Perfeito. Então, primeiro ponto, né, com relação ao percentual. Então, a gente deve estar em torno, assim, da carteira de clientes que a gente tem hoje, em torno de 40% digitalizado. Não passa disso. Uhum. Mas os 90% já tem a intenção de digitalizar, só que é aquela questão lá do início, né? Como eles começam, né? Alguns iniciam já pensando, e aí outros pensam assim, não, 40% do que a gente tem hoje, se você for repercutir em nível, vamos falar assim, estado, deve estar às vezes uma quantidade às vezes menor ainda, porque tem mais laboratórios ainda que não estão ainda informatizados, mas porque eles estão em um nível que a gente chama de em informatização. E aí, Sim, às vezes, alguns está em processo de desenvolvendo, digitalização. às vezes tentando desenvolver alguma, outros têm alguma outra que ele tinha para um sistema que atendia, por exemplo, os requisitos da 9001, e aí ele fala, poxa, eu já tinha esse sistema e eu queria tentar trazer essa ferramenta para 1725, o que é que falta? Então, isso traz alguns vamos dizer assim, desafios para o laboratório, Uhum. porque são normas totalmente diferentes, são requisitos diferentes a serem atendidos, mas ele também não quer perder, às vezes tem algum carinho, outras vezes ele desenvolveu aquele sistema internamente, então ele não quer perder aquilo, então existe ainda esse compasso. Mas aí, partindo para o outro lado, quem não conseguir entrar, por exemplo, já trazer sua norma, sua rotina, seu sistema para algum tipo de automação que traga essa resposta, então agora, mas no futuro próximo, ele vai precisar, porque as coisas estão acontecendo muito depressa, né? Então, a cada dia que a gente vê, você precisa de respostas rápidas, você precisa de ter uma informação rápida, e as pessoas que saem do processo acabam deixando uma lacuna, e aí a informatização e a sistematização vai acabar bloqueando isso. E como que vocês, como consultores, você, né, a Quelab, tem atuado nesse processo, Geraldo? Como tem sido o seu papel nessa atuação da digitalização, né? Porque o seu papel de consultor, de treinar, de guiar, de orientar, ele também vem com um papel ali muito chave de mentorar esse processo. E aí, como que tem sido a sua atuação nisso também? Não, excelente, porque assim, ó, a consultoria ela só existe quando existe, por exemplo, de um lado o cliente que tem uma necessidade e a consultoria ela existe para quê? Para promover uma transformação. Uhum. Porque se não existir a transformação na cultura ou naquilo que é feito, Acaba não fazendo não faria sentido, sentido né? você ter uma consultoria. Então, por exemplo, se a Quelab, à medida que a Quelab, em todos os clientes, né, que a gente entra, a gente tenta identificar a necessidade e ver onde que é que a gente vai promover a transformação. E aí, como que é que funciona? A gente não chega, olha, você tem que fazer isso, não. A gente mostra o que é que precisa de ser feito para ser atendido nas condições que o laboratório tem, que cada laboratório tem sua realidade, tem sua equipe, tem suas condições, então a gente tenta trazer essa segurança para ele de como que ele tem que trazer aquela informação pode ser feita de uma forma manual, pode ser feita sim, pode ser feita de uma forma de sistema sim, mas aí você tem as contrapartidas, então a gente sempre demonstra isso para eles de forma bem clara, olha, existem ferramentas no mercado, ferramentas, por exemplo, que a gente conhece aqui, que a Actis, ela tem essa gestão, ela tem esse tipo de entrega, mas tem outras ferramentas que existem? Não, existem outras que têm essa mesma finalidade, tá, existem, mas só que quais as entregas que a gente conhece, que a gente vai palpando ali, que a gente vai mostrando para eles, mas a decisão é sempre vamos falar Do assim, laboratório, do do cliente. laboratório. O Uhum. cliente, ele sabe assim, o momento. Às vezes a gente percebe que, às vezes não é o time dele, não é o momento dele tomar aquela decisão, mas aí quando a gente percebe, olha, de repente agora pode ser o momento. Quando ele às vezes sempre pede, porque você vai desenvolvendo essa confiança entre os parceiros, porque eles entendem que você quer o progresso do laboratório. E o progresso, muitas vezes, ele depende de alguns investimentos. E esses investimentos, quando eles têm que fazer esses investimentos, eles te perguntam, olha, o que que seria? Tem um equipamento X, um equipamento Y? Tem um sistema esse, eu quero fazer. Então, nessas oportunidades, a Quelab sempre pauta por orientar, né?
para que os empreendedores ou os diretores ou o nível que é que a gente estiver conversando ali, que eles tomem uma decisão assertiva, né? Que eles tentem pautar essa questão do custo. Ele vai entender que isso vai gerar um Sim. custo, mas esse custo, ele é uma margem tão pequena que você for repercutir ele lá na produtividade, na escala, em tudo que você vai ganhar, isso é viável. Mas essa viabilidade quem faz é ele. A Quelab, ela não entra nesse mérito, mas ela Sim, sempre sim. pauta as importâncias, né? A importância de cada etapa, a importância de cada requisito e dá o suporte que o laboratório precisa. Parte desse estudo que a gente tem feito é sobre o retorno do investimento de uma aplicação dessa, né? E é super rápido o retorno de investimento. Acho que 6 a 8 meses você já paga o investimento no sistema. É, porque é o que a gente chama de custo evitado, né? Você Aham. evita um custo. Então, eu tenho hoje, por exemplo, a pessoa tem uma pessoa para digitar um laudo no Word e uma pessoa para conferir. E aí, a partir do momento que o analista já digita no sistema e o conferente é um só, você elimina Você a elimina. pessoa que estava Aham. digitando. Então, realmente é notório que a digitalização ela vai trazer. Não quer dizer que vou tirar emprego, não. Você vai mudar a forma dos Sim, empregos ali. A pessoa que estava fazendo aquela digitação, ela passa a fazer outra atividade. Então, isso é importante. eu gosto de falar Né? que vai produzir mais com as mesmas pessoas. Entende? Você vai conseguir processar mais amostras, mais entregas com as Eu, mesmas pessoas. é o mantra que eu repito, acho que eu já falei nos 3 episódios até, que é você vai colocar aquela pessoa que é extremamente analítica para fazer o trabalho analítico e não um trabalho manual, digitador, de transcrever coisas de um lado para o outro. Esse não é o trabalho daquele químico que estudou, que fez especialização, fez Certamente. cursos e mais cursos de Certamente. pós-graduação, que está ali ultra capacitado, aí você pega 4 horas daquela pessoa e fala: senta aqui Digita isso agora aqui para mim. e fica digitando agora aqui 30 laudos. Esse cara não tem mais. Exatamente. Na verdade, não sei nada. Cara, eu não conseguiria fazer isso Cai nem um lá na minuto. caixinha do turnover que o Geraldo falou. Né? Exato, exato. Desmotiva, né? Porque a pessoa começa a Desmotiva. ter que ficar fazendo trabalho braçal e realmente É. não é o foco. Ele O quer ver, ele quer analítico. ver. Eu gosto. E Geraldo, numa estratégia de acreditação, como que você enxerga o papel de sistemas de gestão, né, do Leans e a acreditação? Como que você, numa estratégia de acreditação, é a pergunta do ovo ou da galinha. Eu acredito primeiro e depois eu busco o sistema, ou eu busco o sistema e depois eu vou atrás da acreditação? Como que você enxerga essa ordem dos fatores? Isso, então, eu na minha, vamos dizer assim, vamos pensar como o QLab, né? QLab eu sempre passo para as pessoas qual que é a necessidade. Então, naquele diagnóstico, é exatamente no diagnóstico inicial, né? O que que ele precisa, né? A realidade do laboratório. O laboratório, ele tem uma demanda grande de serviço, então ele já possui um fluxo grande e ele pretende ter acreditação. Primeira coisa, ele tem que ter o conhecimento da acreditação, porque ele tem que saber Uhum. quais os processos, o que que ele vai ter ali para frente. Então, ele agregar conhecimento para a organização dele é fundamental. E uma ferramenta que já tem uma estrutura, então, querendo ou não, ela já traz consigo um certo conhecimento. Então, ele precisa de ter, por exemplo, essa junção de ter alguém internamente que conheça os passos e dar essa orientação para ele, ela é fundamental. Agora, ele trazer, igual, por exemplo, já vi algumas situações que as empresas preferem o quê? Não, eu vou pegar o meu Acredito. gerente técnico, eu vou pedir para ele fazer um curso de interpretação da ISO, e aí ele implementa a ISO, porque aí é mais fácil, fica mais barato para o laboratório. E aí ele vai lá, ele faz o primeiro curso dele de implementação da ISO da Uhum. 17025, e aí vai tentar implementar com aqueles pacotes que ele encontrou lá na internet, um procedimento que ele viu lá que dava certo na outra empresa, ou outro que dava certo ali, e aí ele não entende a realidade da empresa. Não encaixa na. E aí depois Barato ele que vai sai falar assim, caro. aí eu vou agora, não, agora tem que ser um sistema, e aí o sistema dele não vai conversar com aquele procedimento que ele fez, porque aquele procedimento não está de acordo com o que a norma Ah, está. Então, assim, a ordem das coisas, ela vai depender da necessidade Uhum. atual. Então, se a empresa, ela está naquele momento que ela fala assim, olha, meu direcionamento estratégico, 26 eu quero ter minha acreditação, eu preciso logo. Não dá para você treinar os seus colaboradores para aprender o que é 17 para chegar em 2026 e ter acreditação. Se quem está ouvindo a gente fala assim, não, eu tenho minha empresa, eu quero em 2026 estar acreditado. Ele não dá para treinar alguém, então ele vai ter que trazer um conhecimento de alguém para ficar ali, para capitanear esse processo interno, tem que ter um sistema que já
tá robusto, para trazer as informações de uma forma continuada para ele, para que em 2026 ele tenha acreditação. Essa decisão é da organização. É certeza que ele vai ser acreditado? Não, porque a competência é sempre da Claro. SEGECRE de dar o aval, né, final lá, que é o que a gente sempre fala. Mas se ele escolher por isso, ter a informação interna lá, ter pessoas com o conhecimento necessário da norma, pessoas que conheçam de um sistema para ajudar ele a operacionalizar e dar essa eficiência que ele precisa, não tenho dúvida que ele consegue atingir a meta dele, Legal. que é, por exemplo, ter uma acreditação. Agora, caso contrário, ele pode começar, e aí é o que a gente vê, assim, as experiências que a gente tem ouvido de alguns laboratórios, que às vezes alguns que são clientes, outros nem são clientes, mas que a gente teve uma conversa, algumas coisas nesse sentido, que ficaram um pouco frustrados com a 17. Ah, não, isso aí é muito custoso, a gente começou a tentar e só tive gasto, calibrei um monte de equipamento, validei um monte de meta e cheguei no final das contas eu desisti. Não quero saber disso, então existe isso por falta de orientação e falta de escolher uma ferramenta inadequada. Então isso É, acontece. porque tentar É, certificar e desistir no meio do caminho mostra muito, né, o desconhecimento da norma, porque você é muito claro, ela é muito objetiva no Sim, tamanho do escopo, no sim, tamanho do sim, sim. trabalho. E você, de certa forma, ignorar entre aspas, agora, né, a burocracia envolvida. E se você não tem um ferramental para te apoiar nessa burocracia, que vai fazer, te vai trazer garantias Uhum. automatizadas nesse processo, então, pô, eu quero garantir que o meu equipamento está calibrado, eu não preciso, antes de usar, ir lá olhar, está calibrado, não tá, não, cara. Pegar a ficha Pegar a lá, ficha abrir a do planilha imagina Excel. que isso aí sim, você vai encontrar um problema do tamanho do mundo, porque você Não. primeiro, né, vai ser difícil achar o documento, vai ser difícil encontrar a informação pode estar desatualizada, e aí que entra todo esse papel do Lean, do Actis, que é justamente para evitar que o cara tenha que ficar perdendo esse tempo de buscar ou de assegurar ou de, por um acaso, usar um equipamento que esteja, um insumo, perdão, que esteja fora da validade, né? Ou perder o lead time de compra, que isso daí causa um estresse medonho no laboratório, né? Vou tentar usar agora acetonitrila, aí, eita, não tem. Não tem. E agora? Aí faz o quê? não, esse exemplo que você colocou é uma realidade, assim, que É do é, dia a é dia. do dia a dia e é necessário, assim, é porque você imagina, se você delegar isso para uma pessoa, aí ele vai lá no computador, ele vai fazer uma planilha Excel que ele tem lá, eu sei quanto tem de ácido ascórbico, ácido bórico, ácido fúrico, sei tudo que tem lá no Uhum. laboratório, tá, mas amanhã, ele ficou doente na semana de fazer o pedido, aí não foi o pedido. No outro mês a pessoa estava precisando e ficou sem o produto. Então, e aí você imagina, vai Você parar vai uma parar uma produção, operação. vai parar, vai deixar de atender um cliente, vai perder um prazo, ou às vezes É, vai faltar um MRC, que é um produto que às vezes é importado. Então, realmente, assim, ter essa informação e a segurança que ela vai estar disponível quando o setor de compras precisar, ou quando, sei lá, quem realmente demandar daquele insumo tá ali, isso é fundamental. Ah, isso vamos dizer assim, é possível você ter uma pessoa comprometida que fica ali fazendo? Sim, é possível, mas só que isso nos dias de hoje, eu volto a dizer, né, eh, traz essa segurança, né, uma vez Sim, que o setor de compras lançou lá o sistema, alguém lá na frente vai ter que consumir. Isso, essa orgânica traz uma certa segurança para o empreendedor, né, para o dono da organização, claro, pra ele saber que o que ele está claro, comprando realmente está sendo consumido e claro. não está vencendo, uma coisa assim. Eu lembrei de um caso, tem um tempo já, um ano atrás, talvez, eu estava conversando com. Era diretor de um laboratório. Uhum. E ele estava operando em modo analógico, né? E é difícil, né? Um volume de operação muito grande, é difícil você controlar muitas coisas. E a gente estava explicando as vantagens do sistema. E aí ele falou: Ramon, mas se eu adotar o sistema, eu vou ter um controle dos meus estoques. Eu tenho uma dor gigantesca com isso. Falei: tá, vai ter sim, obviamente a gente controla tudo isso de maneira automatizada. Falei: rapaz, o meu problema hoje, chega um pedido de compra de um insumo, eu tenho que aprovar para comprar. Eu não sei aonde usa, qual a quantidade que utiliza, se eu preciso para já ou se eu preciso para daqui a 90 dias, se eu posso postergar essa compra ou se eu preciso urgente. Então, no modo analógico, você fica no escuro. Você tem que é, tomar a decisão e falar: então compra. E às vezes você acaba estocando algo que você nem precisa. E o dinheiro vai para onde? Exato, porque é um item bem lembrado, a 17 ela exige isso, né, que no ato da solicitação você passa a especificação, você passa todos os requisitos, então, ou seja, depende de um conhecimento técnico.
Só que quem compra não é quem está lá na bancada, né? Quem Exato, compra é quem está lá, exato. lá na sala, lá, apresentando administrativo, fazendo a parte de compras, buscando a melhor compra, assegurando aquilo. Então, realmente, cruzar essas informações, se elas não tiverem em tempo real atualizadas, aí você tem um risco grande de gerar um prejuízo para o laboratório com produtos vencidos, compra inadequada. Aí você compra um serviço de calibração que não era o que era necessário, porque quem comprou buscou o mais barato, buscou o provedor que não era acreditado. Ah, foi comprar um MRC, mas não comprou um MRC que atendia os requisitos que estavam estabelecidos. Então, assim, você tem muitos pontos que você realmente tem fragilidades, e aí são dores que geram custos e podem prejudicar a receita, o faturamento, a margem das empresas aí que estão operando Com nesse, certeza, já com margens com reduzidas. certeza, E com certeza. Quando você. Deixa eu tentar pensar na pergunta certinha. Você já deve ter passado por várias situações em que você precisou ou que você viu a implantação de sistemas de gestão de laboratório. Acredito eu que já. Quanto tempo e como tem sido esse processo de implantação de sistemas nesses clientes, nesses laboratórios que você atua? sim, já participei, já, na verdade, já fui responsável por algumas implementações também. E são processos assim que eles requerem, né, em alguns casos, é uma dedicação, né, porque primeiro ponto, né, a dedicação de tempo, e aí porque o maior interessado, né, na verdade, às vezes, na experiência que eu tive, não foi com a Actis, né, no modelo Actis, foi uma experiência que eu tive anterior, e o interessado, por exemplo, era o laboratório que eu era responsável, ele precisava implementar, a gente queria atender o prazo, eu queria colocar logo o sistema para rodar, mas as ferramentas, às vezes, as pessoas que precisavam ser capacitadas, as pessoas que precisavam fazer parte desse processo, muitas vezes eles não entendiam do laboratório e precisavam de ter algum conhecimento de laboratório, outras horas ele entendia bastante do processo dele, mas não conseguia colocar isso na ferramenta. Por exemplo, vou dar um caso prático. A equipe de comercial que está vendendo, ele precisava de fazer as propostas, mas ele tem que entender que os métodos no sistema, ele tem uma forma de cadastro desses métodos, que cada método vai ter uma especificação, cada matriz vai ter que ser cadastrada, e às vezes isso gera uma dificuldade de trazer essa informação clara, porque ele antes não, ele tinha uma planilha do Word que ele ia lá e escrevia o que ele queria, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora no sistema isso já não pode mais funcionar, que você vai fazer o cadastro uma vez e aquele cadastro vai ir até o laudo. Então isso gera um certo transtorno. Tive algumas experiências traumáticas nesse sentido de, eu preciso disso, mas isso eu não posso fazer. Aquilo ali, você precisa de implementar essa ferramenta aqui, essa planilha para fazer o cálculo, mas isso eu não consigo traduzir esses cálculos e gerar resultado. Mas meu cliente precisa disso, desse relatório, mas eu não consigo fazer. Então, existem diversos clientes pelo caminho, assim, que desistiram da ferramenta por isso, que Legal. não entregavam aquele relatório É, do jeito que queria, mas é porque também não entendia o que o sistema consegue entregar para explicar, porque eram pessoas que às vezes falam assim, olha, se não entregar assim, não serve. E também É. tem que existir uma certa flexibilidade. Então, Legal você falar isso porque é uma experiência que a gente vive no dia a dia, né? uhum, A gente já viu casos do cliente falar assim pra gente, olha, né, a gente faz algum tipo de abordagem a esse cliente, ele fala, cara, eu não implemento mais sistema, já até desisti do LIMS, porque eu já tentei 2 ou 3 vezes e não consegui. É complexo, é difícil, gastei dinheiro à toa. E quando a gente vai entender melhor o que aconteceu com esse cara, são casos desse tipo, né? Na exato. Actis, a gente desenvolveu um método de implantação, e ao longo de vários anos de experiência, a gente entendeu que não é simplesmente a instalação de um sistema ou a configuração de um sistema e entregar esse sistema para o cliente utilizar. É sobre levar ele de um modo de trabalho analógico para o digital. É. Entende? É muito mais do que tá aqui o sistema, vou configurar, me dá seus relatórios. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Me dá o seu relatório, eu vou digitalizar ele no sistema, agora usa aí. Não vai funcionar. Você pode até funcionar, mas você não vai ter melhorias no processo. Você vai pegar o que você trabalhava analogicamente, vai levar isso para dentro do sistema e você vai É. digitalizar o seu processo que era analógico. A Actis pensa diferente sobre isso. A Actis pensa que o sistema pode fazer determinadas ações que no analógico você não precisa.
de uma revisão ou algo do tipo. Então, a consultoria que a gente oferece durante a implantação do sistema não é sobre simplesmente instalar o sistema, configurar e botar para usar. É apoiar o laboratório nessa digitalização, de sair do analógico e operar de uma maneira muito mais eficiente no digital, entende? Perfeito. E eu acho que isso traz e eu percebi, como eu falei, né, nos que eu acompanho, eu percebo isso, porque gera um certo medo da outra parte, digo, da parte nossa do laboratório, eu que estou lá dentro com os Sim, laboratórios sim, fazendo, sim. eles ficam assim, poxa, eu queria já aprender lá na frente, mas eu tenho um protocolo, eu tenho Tem um o passo a roteiro a passo. ser cumprido, É, e aí sim, passando aquele roteiro, ele vai ter condições de ele fazer isso. E isso eu vejo como um ganho importante, porque é assim que aquela Lab trabalha também, aquela Lab, porque eu poderia chegar, eu vou fazer o procedimento para você, tá aqui o procedimento, você tem que fazer isso. sim, Não, faça isso, não. não é. Eu chego assim, olha, Exatamente. mas você não pode fazer o procedimento? Não, eu posso até fazer um draft para você, mas o processo é o seu. Eu vou Claro, fazer o seu claro, processo. totalmente. E aí o processo dele tá escrito, agora você tá entendendo o que tá aqui? E aí eu abro a norma e mostro, esse aqui tá atendendo a norma, tá ok? Tá bom para você, tá atendendo a norma, tá ok. Então, um procedimento tá construído exatamente da forma como você falou na operação que o Lean é feito junto com a Actis, É. porque cada cliente vai construir o seu Exatamente. sistema. Você não vai pegar um e falar, não, você tem que fazer assim porque é assim que dá certo. Não, eu não faço assim, e tem visto que vocês também não faz assim, e isso é importante. Eu É, falo que assim, é impossível você chegar num sucesso de uma implantação sem esse passo de avaliar, de trabalhar, de conversar com o cliente nessas primeiras fases. Assim, é o desenho de processo, os desenhos de conhecer o processo do cliente, de redesenhar os processos dele, de trazer oportunidades de melhoria, porque a gente conhece a ferramenta muito bem, tem uma experiência alta com vários clientes que a gente já trabalhou, então a gente traz um conjunto completo, né, que eu falo, que é a experiência pregressa, mais o saber usar a ferramenta, a gente consegue enxergar e fazer perguntas que o cliente fala: eu nunca tinha pensado nisso. Ah, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade que aqui eu poderia É. cortar essa Ou, etapa. ou talvez fala Ou assim, por que que você faz isso? Cara, eu faço isso porque quando eu entrei já era já assim, era eu só assim. sigo. Exato. Então a gente traz isso para essa implantação e um ponto-chave que a gente viu, Geraldo, são os ganhos rápidos. A metodologia ágil, né, a gente adaptou um pouco da metodologia ágil para o que a gente faz dentro da Actis e a gente traz ganhos rápidos e em que nas primeiras semanas o cliente já começa a ver por que que ele está usando, por que que ele precisa usar aquela ferramenta e que ganhos ele está enxergando. Ele já começa a enxergar ganhos muito rápido. E essa é a grande sacada desse processo de implantação, entendeu? e é interessante que a cultura, né, a gente aqui no Brasil, a gente é muito assim, de olhar mesmo, assim, de, poxa, deu certo com fulano, com meu concorrente, ou meu parceiro, ou outro, não, você vê, eu queria entender como que acontece, né, com o parceiro. Mas às vezes a forma como que ele opera, o modus operandi dele tá perfeito, mas ele tá Uhum. inseguro. É. E Aham. aí se você não, olha, eu tenho expertise, assim, olha, que já processos que já aconteciam dessa forma e tiveram sucesso, mas processos que aconteceram dessa forma também tiveram sucesso. Então o sucesso, vamos falar assim, em alcançar o objetivo dele, é em ele fazer bem o que ele tá se propondo a fazer. E aí Exatamente. essa experiência de trazer para ele para dentro do processo, mostrar: olha, aqui, como você colocou bem, né, as melhorias ali, porque às vezes, de repente, ele está fazendo pelo caminho mais difícil. Com E aí, certeza. nosso papel, né, o nosso papel de orientá-lo é: olha, de repente, você não precisava de fazer tudo isso para atender esse requisito. Mas sempre atendi assim, a vida toda foi assim. Não, mas então esse passo é o passo que a gente sempre traz de orientá-lo para que ele faça da melhor forma e do jeito mais rápido e mais fácil. Então, sempre nossa pauta sempre é essa: faça o menos é mais, né, então fazer o mínimo necessário É. para atingir o máximo possível, que é o que o Ramon colocou aqui, que as empresas Exatamente. estão buscando o Exatamente. máximo a todos os dias. Exatamente. Legal, legal. Geraldo, que massa, como é legal escutar Ah, anos de já experiência, acabou? Não dá para ficar mais um pouco, não, pô? Mas anos é de isso. experiência na estrada, É isso. é muito enriquecedor sempre conversar com você. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade de ter vindo aqui, bater esse papo conosco, trazer a oportunidade dos nossos companheiros aí, dos nossos amigos que vão ver esse podcast,
conhecer a Quelab, conhecer o seu trabalho. Tá aí o microfone aberto, considerações finais, que você gostaria de falar pro pessoal? Fica à vontade aí. Pô, só tenho a agradecer, Ramon, Felipe, toda a equipe da Axis, assim, a oportunidade pra gente é muito bom. Eu sempre gosto, né, de falar e de estar aqui. É prazeroso estar com esse time, esses parceiros aí que a gente está assim, de caminhada. Então, você pode ter certeza que sempre que precisarem, pode contar comigo. Vai ser um prazer da gente estar partilhando aos nossos ouvintes aí que pretendem, né, que implementar um sistema de acreditação, um sistema da ISO 17025, não tenham medo, né, que é uma ferramenta que vai te ajudar. Se você tem meta de ser acreditado ou não, é viável. A ferramenta, vamos falar assim, uma ferramenta para gerenciamento de dados, ela hoje ela pode ser um opcional, amanhã ela vai ser um item obrigatório. Então, hoje ela pode ser, por exemplo, um diferencial, amanhã ela vai ser uma necessidade. Então, quanto antes, né, aquele gestor, né, que está programando, fazendo seu planejamento estratégico, conseguir colocar uma ferramenta dessa, vai ajudar sua equipe, vai trazer eles mais para próximo para fazer. Seguir um item da norma. A norma vai trazer novidades. O sistema vai estar ali para se adequar junto. Então, não é uma ferramenta que vai ficar engessada, parada lá para, olha, Claro. está feita hoje, ad eterno. Não, então, é isso a nossa consultoria também. Então, a Quelab está aí sempre à disposição para dialogar, para conversar. A gente vê assim, em outras normas, a gente sempre caminha em 9.000, em 14, em 45, em 20.000, 20.000, 21.001, e todas as normas que a gente, a parte de gestão de equipamentos da 2012, mas a gente tem um carinho muito grande pela 17.025, que a 17.025, ela assim, ela traz a nossa essência. A gente é de laboratório, gostamos de estar em laboratório. Eu, por exemplo, sou diretor técnico, estou ali dia a dia, dentro dos laboratórios, ajudando e trocando informação, aprendendo e conhecendo a cada dia mais nas auditorias e com vocês, com certeza. Legal, Geraldo. Obrigado, pessoal. Ó, não se esqueça de eu passar um recado aqui, senão o pessoal briga comigo. A gente tem 2 materiais ricos que estão na descrição desse episódio. Um é a planilha de auditoria, né, o checklist de auditoria, e o outro é a planilha de custo de acreditação. Então não se esqueça, vai lá na descrição abaixo, 2 materiais gratuitos para você se preparar para a próxima auditoria e que para uma acreditação, você vai saber lá o custo estimado da sua acreditação. Valeu? Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Joia. Geraldo. Obrigado aí. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém do seu time e aproveite os materiais gratuitos que estão na descrição. Obrigado, Geraldo, por dividir tanto conhecimento com a gente. E até o próximo episódio do Além do Lins, pessoal. Valeu.